E Felipe, eu vou fazer até uma introdução para que você fale do jogo, porque, queira ou não, o Santa, com a vitória sobre o Sampaio, porra, e quantos minutos vencendo o Ferroviário hoje? Chegou a 60 minutos vencendo o Ferroviário? Chegou, né? Chegou. 35 do segundo Dos tempo, né? 13, Levou dos o gol de 13 até empate. os 35 dá quanto, meu irmão? Dá Não, 32, vai ter Por aí. Mas assim, 67 não, mas minutos. até os 80, né, vencendo. Ah, eu tô falando do tempo que o Santos esteve à frente do placar. Então, mas ficou muito perto de uma vitória que deixaria o Santa numa condição de classificação E não por 1-0, viu? razoável. E Numa não condição por de, 1-0. e numa condição de classificação razoável. Mas aí, Felipe, você analisa aí o que é que trouxe, né? E eu tô falando sério, eu tô dizendo que eu sou sendo sarcástico, eu não tô não, juro que eu não tô. Tô fazendo a introdução para Felipe analisar de verdade mesmo. Porque o Santa, ele passou de um com a vitória sobre o Sampaio, né, encaixou um momento positivo. Esse momento positivo empurrou o time abre lá em Fortaleza o placar. E aí, porra, eu não sei, veja só, eu não assisti o jogo, naturalmente, mas eu não sei o que esses 10 últimos minutos, eles foram. Pelo que eu vi algumas tuitadas, eu tive que desligar o celular porque eu estava com bateria muito baixa, mas a pressão já vinha beirando insuportável, né, Felipe? Fred, boa noite para todo mundo. Veja, você está certo. Exatamente o que você falou agora, eu tinha falado justamente na vitória contra o Sampaio, que eu enxergava esse jogo contra o Ferroviário talvez como um divisor de águas assim, para o Santa Cruz na Copa do Nordeste, porque até por causa dos outros adversários, né, dos jogos que viriam depois do jogo contra o Ferroviário, eu imaginava assim, uma vitória, uma eventual vitória contra o Ferroviário aproximava e muito o Santa Cruz da classificação, né? Porque o cenário é o mesmo depois do jogo contra o Sampaio, mas agora o Santa Cruz tem um jogo a menos, e eu vou repetir, o Ceará tem 13 pontos, é o líder do grupo, com 7 jogos, o ABC tem 11 pontos, é o vice-líder, também com 7 jogos, o Sergipe, 10 pontos, também com 7 jogos, aí vem o Náutico com 10 pontos, também 7 jogos. O Santa Cruz, derrotado hoje, ele continua com 8 pontos, né? Porém, ao contrário dos 4 que estão aqui em cima, acima do Santa Cruz, cada um tem um jogo, o Santa Cruz tem 2, né? Então, o Santa Cruz, por exemplo, vamos esquecer o peso da camisa. Se o Santa Cruz ganha o jogo contra o Sport, o Santa Cruz já passa aqui Náutico e Sergipe. E, aliás, com a vitória contra os Ferroviários, o Santa Cruz estava indo para a terceira colocação do grupo. E tendo um jogo a menos que todos os outros, os 4 ali, né? Os 5 primeiros, né? Então, enfim, era uma situação realmente que o Santa Cruz começava, de fato, a vislumbrar uma classificação. Uma classificação que antes de começar o Nordestão, você imaginava ser difícil, que não era prioridade, mas aos trancos e barrancos, com erros, sim, fazendo raiva, sim, mas o Santa Cruz teve a chance de ter uma classificação encaminhada. Felipe travou aí para vocês também? Travou. Travou. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. O Rodrigo não existe, não. O Rodrigo é foda. Deixa assim. Até ele Rodrigo, voltar, deixa amigão. assim. Rodrigo, amigão. Voltou? Voltou ou não? Voltou. Voltou, Veja, voltou. Não sei onde eu parei. que eu sou Não sei onde eu parei. amigo. Você sabe que eu sou seu amigo e eu vou lhe avisar. Não confie em Rodrigo, não. Viu? É trair a ele. E quem disse que eu confio? Veja, ele aprendeu com o Fred, pô. Mas, rapaz, vocês não têm. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu vou parar de tirar onda com o Fred. Eu sempre digo, né, que aqui, quando eu tô gravando, eu não tô olhando a galera comentando ali, chato, não tô vendo nada. Mas depois eu costumo dar uma olhadinha nos comentários para ver o que a turma gostou, não gostou, né? Se alguém se incomodou, se eu falei besteira, se deixei de falar alguma coisa, coisa e tal. E aí apareceram uns haters assim, sabe? A turma me detonando, velho. Botando pra lascar em mim. Foi. 2 ali. 2, foi. Não, e eu entendi. É pasta de dente, viu?
Veja só, É. é pasta de dentro, não para mais não, meu amigo. Não volta não. É 2, não volta a ser 0 mais nunca. É 2, 3, 4, 5. Não, aumenta, aumenta. Não, Mas velho, o cara veja, que tem raiva de a Felipe minha- tem raiva da vida, bicho. Não, mas veja, a minha surpresa não foi ter aparecido os haters, não, porque é normal, pô. Meu irmão, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá tudo certo. A minha surpresa é que a turma que tava me detonando é porque a turma se incomodou porque eu tiro onda com o Fred. Tá ligado? Justo, Respeita justo. Fred, não sei o quê, respeita Fred, porra. não sei o quê, filha da puta, não sei o quê. Mas, rapaz, Respeita. tá ligado? Aí eu me surpreendi. Fala Mas, agora. Quando eu entrei, eu li o cara dizendo assim: fala agora que o cara chegou, diz aí. Exatamente, né? Então, enfim. Mas é isso. Para quem não sabe, eu gosto muito de Fred Figueiredo. Só não confio. Eu costumo dizer que eu não empresto R$5 a Fred. Mas assim, eu gosto de O Fred. tema não sou eu, não. O tema foi o Rodrigo. Só para deixar Sim, mas- absolutamente claro. Eu sei, mas eu quis dizer que eu não confio em Rodrigo porque ele aprendeu contigo, porra. Entendeu? Você não confia aí em eu Rodrigo. tenho que de jeito nenhum. admitir. Aí eu tenho que admitir. E, aliás, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Vocês estão tirando onda, eu não tenho a menor ideia, porque eu caí aqui, né? Caí, mas enfim, eu acho que eu acabei de entender a piada. Mas vamos lá. O que importa é que eu estou de volta. E aí eu não sei se foi nesse ponto que eu parei. Eu ia dizer que antes da gente começar o programa, aí Celso falou assim, companheiro. O Abe Arruda, filho. Felipe, se parar de tirar onda com o Fred, eu paro de te ouvir. E aí eu paro de escalar Felipe também. Se ele parar de tirar onda com o Fred, ele tá fora aí dos programas. Eu não sei se é o Aber ou Vaber, ou seja qual for a pronúncia. Companheiro, sinta-se abraçado. Né? E é Não isso. se preocupe, Enfim, não. Não se preocupe, não. Mas vamos, Franja, vamos lá. Vamos tocar para frente aqui. Não, enfim, eu estava dizendo que Celso, antes da gente começar o programa, ele disse, companheiro, tem como resumir rapidamente assim, o que foi o jogo? Enfim, uma frasezinha. Eu disse assim, Celso, o Santa Cruz perdeu para ele mesmo. Foi. E quando eu digo essa frase, pode parecer injusto com o Ferroviário. E eu vou tentar não ser injusto com o Ferroviário. Afinal de contas, o Ferroviário está fazendo uma campanha muito boa, certo? Então, assim, o Ferroviário é uma das, enfim, um dos bons times aí, certo? Dessa Copa do Nordeste, né? Então, assim, não se trata de desmerecer o Ferroviário, de forma alguma. Então, feita logo esta ressalva, por que eu disse que o Santa Cruz perdeu para ele mesmo? Porque o Santa Cruz abriu o jogo, abriu o placar, o Santa Cruz saiu na frente, né? E aconteceu uma coisa que era muito raro de acontecer com o Santa Cruz na temporada inteira, porque o Santa Cruz costumava ser um time que começava a partida muito mal, sonolento, sabe? E aí depois pegava assim, né? Muitas vezes depois de levar um gol, e aí ia para cima e melhorava alguma coisa e conseguia buscar um empate, enfim. O Santa Cruz era um time que ficava um pouco melhor ao longo do jogo do que começando a partida. Dessa vez, não. Dessa vez o Santa Cruz foi para cima, o Santa Cruz começou melhor. Né? O Santa Cruz foi para cima, sabe? E como se, assim, decidido a conseguir o resultado. E viu que era possível. E fez 1-0. Fez 1-0 com 13 minutos de jogo. Né? Evidentemente, depois de fazer 1-0, o Ferroviário vai para cima, o Santa Cruz recuou um pouco, mas recuou de uma maneira inteligente. Né? O Santa Cruz baixou as linhas e trouxe o Ferroviário, mas estava sabendo explorar contra-ataque. O Santa Cruz armou alguns contra-ataques assim. Então era uma partida que não parecia ser uma partida ruim para o Santa Cruz, parecia ser aquele jogo favorável. Olha, você fez 1-0, você começou melhor, você fez 1-0, né? E você começou a armar contra-ataque. Parecia que assim que o Santa Cruz, o segundo gol estava maduro, né? Aí veio o segundo tempo, né? E com o segundo tempo o Santa Cruz caiu de rendimento, mas caiu bastante, certo? Aí foi o contrário. Lembra porque eu comecei dizendo que o Santa Cruz começava ruim e ficava um pouquinho menos ruim ao longo da partida. Agora foi diferente, né? No segundo tempo o Santa Cruz caiu muito de produção, né?
Acho que, assim, 2 substituições que foram feitas no segundo tempo e que aí desmontaram o time do Santa Cruz, porque o Santa Cruz ficou sem meio de campo. Foi a saída de G2, tá certo? E a substituição quando saiu Daniel Pereira para a entrada de João Eric. Eu acho que essas 2 substituições, elas desmontaram o Santa Cruz. Ou seja, acabou o meio de campo do Santa Cruz, né? E aí o time caiu muito de rendimento. Quando caiu de rendimento, o Ferroviário passou a dominar o jogo, certo? Porém, já na metade ali do segundo tempo, o Santa Cruz voltou a criar algumas chances, né? E aí perdeu várias chances. Perdeu com o Anderson Ceará, perdeu com o Pipico, perdeu com o Maranhão, perdeu com o David, né? Então, é o que acontece quando você tem a chance de matar o jogo. Porque se o Santa Cruz faz um 2-0, né, ali com 20, 25 do segundo tempo, o jogo praticamente estava encaminhado, né? O cenário era esse. Mas aí você teve uma chance, teve 2, teve 3, teve 4 e não aproveitou, né? E aí veio o castigo. Quando o Santa Cruz levou o gol de empate, certo? E muita gente já lamentando, enfim, um empate muito ruim, coisa e tal. Eu confesso que eu já torci para o jogo acabar, certo? Porque uma derrota, o empate teria 1 ponto. 1 ponto veja só, agora talvez 1 ponto não faça diferença, porque o Santa Cruz passaria de 8 para 9, não ia ganhar posição nenhuma, mas mais na frente pode fazer total diferença. Esse pontinho que o Santa Cruz teria tido se tivesse segurado o empate, né? Então eu torci muito para segurar o empate, né? E outra coisa, também tem a coisa, enfim, aquele resultado que abala o time, né? Você levou uma virada, pô. Você tinha chance de ganhar o jogo, era um jogo para ganhar. Talvez não fosse um jogo, antes de começar, ninguém estava achando que seria um jogo fácil. Ninguém abriu a boca para dizer, não, tem que ganhar do Ferroviário, porque todo mundo sabia que era um jogo difícil. Mas eu não estou falando antes do jogo começar. Eu estou falando a partida como ela se desenhou. E como a partida foi desenhada, aos 20, 25 do segundo tempo, era um jogo para o Santa Cruz ganhar. Mas aí levou o gol de empate. E aí foi um gol, rapaz, uma falha absurda de João Eric, né? Uma falha absurda. Anderson Ceará já tinha também cometido uma falha absurda, que não resultou num gol imediato, como essa de João Eric. Mas, assim, são essas, de novo, né, essas falhas que até não tinha acontecido no jogo contra o Sampaio, mas que foram muito comuns na temporada inteira. Erro de saída de bola, desatenção no meio de campo, sabe? Aquela bola que você perde, que não deveria perder, que você você tinha espaço para não perder, e aí você perde, você arma o contra-ataque, enfim, e é fatal, né? E aconteceu, né? E aí... A virada, né, digamos assim, isso foi só foi o castigo, né? Foi pelo castigo. Aí é o futebol, meu velho, é a lei do futebol. É a lei do futebol. Você faz 1-0, tá jogando fora de casa, teve chance de fazer o segundo, poderia ter feito o terceiro, e você não fez, aí, velho, é o castigo, e levou o gol, e aí, enfim, é claro que não é uma questão de desespero, tá? Se você olha a tabela, se você olha a quantidade de pontos do que o Santa Cruz tem, como eu falei agora, o Santa Cruz está 2 pontos atrás do Náutico, que é o time que está imediatamente acima dele, tá? Então, se você olha a tabela e levando em consideração que o Santa Cruz, ao invés de como os times que estão na frente dele, o Santa Cruz tem 2 jogos para fazer, não é a questão de desespero. O problema é que são os 2 jogos mais difíceis. Era aqueles 2 jogos que você queria evitar. É melhor ter um jogo como o Sergipe tem e até o Náutico tem do que 2 com os 2 que o Santa Cruz tem. Pô. O Náutico, veja só, o Náutico não vai ser fácil, não. O Náutico não é fácil, não. O Náutico não é fácil, não. O Náutico é um jogo. O Náutico vai pegar esse mesmo Ferroviário absolutamente vivo. Muito mais difícil. Veja só, Náutico e Santa Cruz jogaram de forma simultânea. Depois de muitos anos, isso vai acontecer aqui no Recife, inclusive, né? Provavelmente um jogo vai sair
deve ir para a Arena Pernambuco, para não ficar Aflitos e Arruda pertinho. Mas pô, um vai pegar o Fortaleza, outro vai pegar o Ferroviário. Mesmo o Ferroviário estando invicto. Porra, a tabela do Santa é muito pior. A gente já sabia que era pior. Não tem uma novidade. Mas o debate aqui, Cássio, que eu trouxe é o seguinte: é trocando 2 por 1. Sim, eu entendi. Eu acho que é melhor. O resultado, talvez o resultado acessível para o Santa, mesmo que o adversário, mesmo sabendo que o adversário estava invicto, que vive boa fase, que o jogo era na casa do adversário, mas a chance mais acessível talvez era hoje. É muito mais fácil. E sobretudo por seu primeiro resultado, porque se o primeiro resultado acontece, é algo até transformador para encarar compromissos mais difíceis na sequência. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vejo muito mais possibilidade de Náutico e Sergipe somarem 3 pontos do que o Santa somar 3 pontos. Mesmo o Sergipe vai pegar o Sampaio Corrêa eliminado. Mesmo ele só tendo, os dois só tendo um jogo e o Santa tendo 2. Os 2 jogos do Santa são de altíssimo grau de dificuldade. Pô, altíssimo. São dificílimos, Fred. São dificílimos, né? Se você não é de agora, é antes de quando você pegou a tabela, você pensou que, rapaz, olha as pedreiras do Santa Cruz, as 2 maiores são essa aqui, né? Então todo mundo já imaginava, né? Só que aí calhou do que vão ser os 2 seguidos, os 2 últimos, né? E aí o Santa Cruz perdeu algumas oportunidades, né? De matar jogos que não tinha essa mesma dificuldade, e aí não fez, não pontuou, né? E aí você foi para o Ferroviário, que já era um jogo muito difícil, fora de casa, você fez o mais difícil. Você criou todas as condições para você ganhar o jogo. Era o mais difícil. O mais difícil não era ganhar o jogo, era o Santa Cruz conseguir criar essas condições para ganhar o jogo. E o Santa Cruz criou essas condições, mas aí não aproveitou. E aí, agora, é o que a gente está discutindo aqui. São 2 jogos tão difíceis que a gente está questionando aqui se os times que têm um jogo só, se numa tabela mais favorável. E a gente está chegando aqui a um consenso que talvez seja, né? Mesmo o Náutico vai pegar um adversário que eu acho que é muito difícil, mas enfim, é em casa, né? E enfim, não é um Sport da Ilha do Retiro e não é um Fortaleza, né? Como é que está o risco de Ranielli perder o cargo, Felipe? Como é que você analisa isso? Olha, eu fui defensor do professor Ranielli aqui, né, um bom tempo, mas larguei, virei crítico, porque por não conseguir extrair algo mais desse time do Santa Cruz. E embora, na minha opinião, eu não vou dizer nem que ele errou, tá, minha gente? Eu não vou dizer nem que ele errou, mas assim, eu não teria voltado o time com 3 atacantes como ele fez hoje. É um fato que Anderson Ceará, que era meio campista titular desse time do Santa Cruz, era um fato que ele estava precisando ir para o banco, tá certo? É um fato. O lugar dele é no banco. Ou era, talvez agora nem seja mais. Mas enfim, antes dessa partida era o banco. Mas eu teria insistido, assim, eu teria arrumado uma alternativa, alguém para jogar ao lado de G2. Não, eu não teria colocado o Anderson Ceará. Eu teria tentado com David. E talvez a minha aposta fosse errada, e a gente viu isso porque David entrou e não acrescentou muita coisa, né? Mas enfim, eu não teria vindo com 3 atacantes, né? Com Maranhão, quase que eu esqueci o nome dele. Não teria vindo com Maranhão, porque Maranhão fez uma partida regular contra o Sampaio Corrêa. Muita gente disse que foi uma boa partida, eu discordo, acho que foi uma partida regular, tá certo? Só que foi uma partida regular num dia em que o time venceu, em que ele quase fez um gol, enfim, contou a favor dele. Mas fora esse jogo, todos os jogos dele foram ruins, né? Alguns muito ruins. Então não teria dado essa chance para ele. Eu teria entrado com o G2 e o David do meio de campo. Talvez eu errasse, né? Talvez não tivesse dado certo. E a aposta de Ranielli, ela fez um sentido no primeiro tempo. Por quê? Porque foi fundamental. O Santa Cruz, como eu falei agora um pouco antes, o Santa Cruz conseguiu armar muitos contra-ataques e levar muito perigo ali no primeiro tempo, né? E aí, esse esquema do Santa Cruz, com os 2 pontas ali abertos, ele favoreceu muito isso, né? É um esquema que favorece
esses contra-ataques. Então, naquele momento eu pensei, ó, o professor acertando, eu ia errar, mas aí vem a sequência do jogo e você vê que Maranhão, mais uma vez, não ajudou, que perdeu o gol, que estava desatento, que não produz, né? Então, enfim, eu apesar de não concordar com a maneira como o técnico começou o jogo, honestamente, eu acho que dessa vez não tinha o que fazer. Foi peça, foram erros individuais, velho. Sabe? Ele tinha que tirar G2 porque G2 cansa. E vai entrar quem? Né? O substituto não corresponde. Ele teve que tirar Daniel Pereira porque Daniel Pereira estava cansado. Né? Daniel Pereira não está 100%. E aí, o jogador que entrou no lugar de Daniel Pereira, ele foi responsável assim, pelo gol do empate. A falha foi dele, que é o João Eric. Né? Então, assim, eu acho que foram. Aí você, um Anderson Ceará da vida, que era titular do Santa Cruz, e que aí de tantas vezes que jogou mal, vai para o banco, porra, aí ele volta, ele ganha uma chance, né? Entra na partida no decorrer do jogo, e ao invés de entrar ligado, ao invés de entrar, sabe, querendo engolir a bola, ele entra mais sonolento do que qualquer outro jogador que começou o jogo. Sabe que poderia estar cansado. Ele entrou mais cansado do que qualquer outro. Então, enfim, eu vejo que faltam peças, né? E vi que algumas dessas peças realmente hoje tiveram assim, atuações assim, abaixo do inadmissível, né? A gente já vai falar sobre os destaques, mas assim, tem gente que eu não tenho a menor condição de vestir a camisa do Santa Cruz, não. Eu já dispensaria. Boa. Boa, Franja. Vamos agora, para a gente fechar a análise dessa derrota tricolor para o Ferroviário, falar dos destaques individuais do time, companheiro. Veja, vou tentar salvar alguém. O Michael, o goleiro, ele vinha fazendo uma boa partida. Ele mais uma vez fez algumas defesas, coisa e tal, estava seguro, já tinha sido um dos grandes nomes na vitória contra o Sampaio. Né? Eu fiz questão de destacar isso, porque muita gente só lembrou do G2, porque o G2 fez 2 gols, mas assim, o Michael, ele, antes de G2 fazer ali os gols, ele tinha salvo o Santa Cruz 3 vezes, então eu fiz questão de lembrar isso. Então, o Michael já vinha de uma partida muito boa e vinha fazendo uma partida, se não excelente, porque não teve tantas. Não estava sendo tão exigido como foi naquele primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa, mas vinha fazendo uma boa partida. E aí, assim, não teve gol, não teve culpa nos gols que levou. Então, eu vou salvar nosso amigo Michael, tá? E além de Michael, quem é que dá para passar? O Marcos Vinícius, rapaz. Ele conseguiu resolver um problema que eu passei muito tempo aqui falando, né, que era a falta de criatividade ali no lado esquerdo do Santa Cruz. Você não tinha opção, né, era um lado que não existia. O Santa Cruz só jogava do lado direito. Por quê? Porque não tinha um ponta do lado esquerdo, continua sem ter, e também não tinha o lateral esquerdo que desse, sabe, que fosse uma peça ali, que se apresentasse para o jogo, que tivesse lampejos assim, de criatividade, de velocidade, raciocínio rápido, enfim. Marcos Vinícius, ele tem conseguido ser algo nesse sentido, tá certo? Então, vou salvar Marcos Vinícius dessa também, né? Fora isso, não dá. Eu ia salvar Pipico, né? Porque é como se o Santa Cruz fosse muito refém da finalização de Pipico, porque o Maranhão, ele é um jogador que ele não finaliza e cria pouquíssimo, tá? Não sei por que ainda é titular do Santa Cruz, porque que vira e mexe, o professor Ranieri bota ele titular. O Lucas Silva é um jogador mais regular do Santa Cruz e é sempre uma opção do lado direito. Hoje ele não foi bem, é verdade, mas na grande maioria dos jogos ele foi bem, em alguns jogos ele foi muito bem, mas não é um grande finalizador. Teve um jogo que ele fez 2 gols, ok,
mas não é um jogador de finalização. E aí o Santa Cruz fica muito refém de Pipico. E aí o gol que Pipico fez, o que é que foi o gol que Pipico fez? O gol era para ter sido feito por Maranhão. A jogada era de Maranhão. E aí ele erra. Na cara do gol ele erra. Então o Pipico apareceu ali para consertar a besteira que o Maranhão fez. Né? Então fica muito dependente da finalização do Pipico. Eu ia salvar Pipico, mas também ele andou perdendo uns 2, 3 golzinhos também, certo? E eu não vou salvar não, tá? Agora, os destaques negativos, aí são 3. Eu não gosto do futebol de Maranhão. Acho que Maranhão poderia ser, e aí é quando eu discordo do professor Ranieri, eu acho que Maranhão poderia ser uma opção para o decorrer do jogo, certo? Não entrando de frente, não dando uma responsabilidade tão grande para ele, né? De começar num esquema desse, com 3 atacantes e você é o ponta esquerda, sabe? Eu não daria essa responsabilidade para ele, não. Acho que, diante das peças que o Santa Cruz tem, eu deixaria ele como opção para o segundo tempo, se fosse preciso. Se não precisar, não boto não, para não atrapalhar. Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, para dizer que eu não gosto do futebol dele, tá? Mas, nesse meu ranking, que eu vou colocar aqui 3 jogadores, eu vou deixar ele como o terceiro, certo? O terceiro pior. Porque teve 2 hoje que realmente comprometeram o jogo. Anderson Ceará, a gente precisa saber se Anderson Ceará ainda quer jogar pelo Santa Cruz. Eu acho que precisa ser feita essa pergunta a ele, né? Porque, assim, se não quiser, companheiro, é melhor sair, sabe? É melhor abrir o jogo, velho. Abre o jogo, só. Não quero, não tô afim, ou tô passando por problemas pessoais, ou sei lá o quê, né? Mas, enfim, é como se Anderson Ceará não tivesse focado. É como se Anderson Ceará não tivesse com a cabeça dentro do Santa Cruz. É como se ele não entendesse, sabe, o que é que vale aquele jogo que ele está disputando, né? Enfim, não, é um jogador muito desligado, desatento, né? E hoje ele fez uma besteira, rapaz, que eu não sei se vocês viram, mas assim, ele está no meio de campo, né? Ainda no campo do Santa Cruz, tá? Mas está se aproximando ali da linha ali no meio de campo. E aí, ele está carregando a bola e de uma hora para outra ele para e meio que gira o corpo para trás para fazer o que ninguém entendeu. E aí roubaram a bola dele e quase só leva o gol ali, né? Então, assim, isso é um lance, isso é uma coisa de uma desatenção para quem acabou de entrar, né? E de uma displicência que é injustificável, né? Então, ele, ao lado de João Eric, os 2 hoje foram os 2 piores. João Eric, ele cometeu uma falha, né, também, essa falha absurda também, e que resultou no gol de empate. Cobrança de escanteio, gol de empate, né? Enfim, foi um lance alguns segundos antes. Mais uma vez, também uma partida horrorosa, também, assim como Anderson Ceará, desatento, sem velocidade, sem marcação frouxa, sabe? Eu sinceramente, eu acho que nem para o banco de reservas eu levaria, nem João Eric e nem Anderson Ceará. Acho que está precisando realmente de um tempinho assim, fora do time para valer, para ver se aprende. Boa, companheiro. Franja, vou me despedir também de você, agradeço a sua contribuição na nossa super quarta, tá? Analisando... Porra, Cleiton Renato trouxe uma mensagem importante, maestro. É impossível ser hate de Felipe. Esse cara é sensacional. Cleiton que está se identificando aqui como rubro-negro. Acho que André também mandou uma mensagem nessa linha, não foi? Olha aí. André Luiz. Eu não entendo como é que o cara pode ter raiva de Felipe. Eu sou esporte, mas não perco um programa com ele quando o Santinha perde. Aí é foda, porra. Aí é foda. Aí por isso que dá dele audiência hoje, né, companheiro? Obrigado aí. André Luiz, eu esqueci o nome da outra pessoa. Um abraço. Cleiton. Primeiro cidadão. Cleiton, companheiro, um abraço. Obrigado aí. Mas é isso, pô. Faz parte do folclore. Tipo assim, se eu chegar aqui nesse programa, eu tava me coçando para dizer assim, que testa, né, Fred? Aí o cara não fez nada, né, velho? Porra, velho. Falando um pouquinho de nada, até para ser justo, né? Sobre o Ferroviário, assim, a gente estava falando no começo em relação a ser um jogo acessível para o Santa, para quem, caso, acho que as pessoas entenderam, mas para deixar bem claro,
era no comparativo aos outros 2 jogos do Santa. Porque os outros 2 jogos são os 2 times com as 2 melhores campanhas. O Sport Fortaleza tem 15 pontos. São os 2 times que têm mais pontos nessa edição. Só por esse motivo. Porque o Ferroviário, obviamente, nesta edição da Copa do Nordeste, não é um adversário fácil. O time está invicto. Assim, a gente não poderia achar que o Santa tinha essa obrigação de vencer. Até porque o retrospecto do Santa contra o Ferroviário é bizarro. Até passar aqui rapidamente. Na história, todos os jogos entre Santa Cruz e Ferroviário, juntando os jogos no Recife e jogos lá no Ceará, são 17 partidas, com 4 vitórias do Santa, 4 empates e 9 vitórias do Ferroviário. Juntando as vitórias do Santa e os empates, não dá o número de vitórias que o Ferroviário tem. Me fez uma raiva tão grande no Arruda. O de 25 mil. Aquilo, meu Deus. Ou você é cobra ou você tem medo de cobra, né? De que ano foi aquilo? 25 mil, o Ferroviário ganhou. Aquela campanha, né? Foi. Esqueci o ano daquele jogo, mas foi meio... Pense. Jogou nada, jogou já nada. Já fez uma raivinha também aqui, grande. Grande, inclusive. Mas, e para o Náutico também, o Ferroviário já fez raiva para todo mundo. O Ferroviário está classificado, não estava classificado até o gol de Pulga, que assumiu a artilharia da competição, chegou a 5 gols, virou artilheiro isolado dessa edição da Copa do Nordeste. Tem 20, o ataque, a dupla de ataque do Ferroviário é a seguinte: um tem 40 anos, o outro tem 22. É foda, né? E os dois marcaram. E os dois estão bem na edição. Sempre, né? E os dois estão bem na edição, Ciel e Pulga. Um dando experiência e outro jogador pode até render um dinheiro para o Ferroviário. O Ferroviário não estava se classificando até os 47, apesar do empate do Sampaio, porque eles ficariam com 3 pontos de diferença, mas poderia rolar um X aí na última rodada. Mas o gol de Pulga classificou o Ferroviário, que naquele momento virou o vice-líder e ficou esperando o resultado do Sport, né, que jogaria depois com o Sergipe. Mas, ou seja, nesse momento, só tem 2 invictos entre os 16, é o Ferroviário e o time que está na cola dele, o CRB. E isso vai ser, provavelmente, a disputa para ver, considerando que Sport e Fortaleza confirmem a vantagem de jogar as quartas de final em casa, como é que vai ser esse emparelhamento aí, né? O CRB vai pegar o Bahia na Fonte Nova na última rodada e o Ferroviário, como a gente já disse aqui, pega o Náutico. Mas, enfim, a campanha do Ferroviário é excelente e com esta classificação o Ferroviário ganhou 500 mil reais, já que está classificado, né? Então já vai ter direito à cota das quartas de final da Copa do Nordeste 2023, que aumentou esse ano, né? 500 mil reais aí no bolso do Ferroviário. E só para deixar claro mais uma vez, de fato, eu não esperava um jogo fácil, não. Tá certo? Era menos difícil do que os outros 2 que ainda vão vir para o Santa Cruz. Eu não esperava um jogo fácil de forma alguma. O que está quebrando a campanha do Santa não é essa derrota. Não, claro que não. Com o Fluminense do Piauí. Com o Fluminense, exatamente. E o que eu disse foi que o Santa Cruz criou as condições para ganhar o jogo. O Santa Cruz fez 1-0 e perdeu vários lances, né, que poderia ter feito segundo já na reta final do segundo tempo, e aí você matava o jogo. Então era um jogo para ter ganho por causa deste desenho. Mas assim, enfim, o Ferroviário provou que não tá para brincadeira, né? Porque, por outro lado, buscou se a gente tá falando aqui o lado do Santa Cruz, que sofreu a virada, mas o Ferroviário foi lá e buscou a virada, né? Enfim, então é um time que evidentemente a gente tem que olhar para ele com um certo cuidado, né? Claro. E respeito, enfim.